Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura na palavra aqui para o nosso devocional de hoje, no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 10. Eu estou dando uma sequência aqui no mesmo texto e quero analisar a última parte desse texto aqui. Diz assim: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar à cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio diz: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que havia curado. Olha, é impressionante a gente pensar nessa história aqui e analisar os pontos. Primeiro, Jesus quer curá-lo e ele reclama de tudo, reclama de todos e não dá a resposta que ele precisava dar, que queria ser curado. Depois, ele foi altamente criticado, né? Na verdade, eles estavam fazendo uma crítica a Jesus, que fez um milagre, e aquele homem, ele precisava realmente valorizar o milagre que ele havia recebido e não deixar as críticas e as expressões negativas roubar a sua fé. Agora eles fazem uma pergunta para ele: quem é que te curou? Quem é o homem? E o homem responde: não sei quem me curou, porque Jesus curou ele e saiu, porque tinha uma multidão muito grande e o objetivo de Jesus era curar aquele paralítico. Olha bem, quantas pessoas que recebem uma bênção de Deus, recebem um milagre de Deus na vida e na verdade não conhecem? Talvez seja esse o grande motivo que quando Jesus perguntou a ele se ele queria ficar são, ele não tenha dado a resposta para Jesus, ele tenha entrado naquele assunto, que alguém entra antes de mim, que ninguém me ajuda a entrar na água, porque ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem é que estava falando com ele. E muitas das vezes as pessoas, elas não sabem quem é Jesus, e elas não sabem que Jesus está falando com elas. Um dia ele estava ali na cidade de Nazaré, onde ele havia nascido, e o relatório chegava dos milagres de tudo que Jesus fazia. Alguns perguntavam assim: não é esse o filho do carpinteiro José? Não estão entre nós os seus irmãos, as suas irmãs? Quer dizer, aquele povo, eles tinham uma visão de Jesus como filho do carpinteiro, não como Deus. Um dia alguém procurou Jesus e falou assim: Senhor, é bom o Senhor estar aqui, porque o Senhor vai orientar meu irmão para ele repartir a herança comigo. Jesus não gostou daquela expressão. Ele falou assim: olha, quem foi que me constituiu repartidor entre vocês? Quer dizer, não é essa a missão de Jesus, não é aí que ele quer ser reconhecido, certo? E nós observamos a palavra de Deus, é que Nicodemos vai lá e chama ele, reconhece ele como um mestre, mas também não é a missão de Jesus ser reconhecido meramente como mestre, porque na verdade Jesus foi 100% homem, mas também ele foi 100% Deus no seu ministério terreno. E é normal que as pessoas não conheçam como é. Olha, ele estava no barco, e quando ele calmou o vento e o mar, os discípulos que andavam com ele fizeram a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero te falar uma coisa: será que nós conhecemos a Jesus realmente? Será que nós sabemos quem ele é? Será que nós sabemos quem é o Jesus que nos salvou, Jesus que nos curou, Jesus que nos abençoou, Jesus que mudou nossa história? Será que nós conhecemos de fato quem é Jesus? Lá em Apocalipse, ele se revela. No capítulo 1, versículo 7, vai assim: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o derradeiro, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esse é Jesus, certo? Jesus é Deus, Jesus é o Pai da eternidade. Antes que houvesse nada, ele já existia. Ele se fez carne através da concepção de Maria, mas ele já existia. Em um texto ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Pegaram pedras para matar Jesus, porque ele estava dizendo que ele era Deus já antes que Abraão existisse. E aí eles se assustaram, porque eles não compreendiam quem era. Na verdade, nós precisamos saber quem é Jesus. A Bíblia diz que ele é Deus. Ele é Deus, ele é o Salvador,
Ele é o Deus que nos cura, Ele é o Deus que nos abençoa, Ele é o Deus que faz tudo na nossa vida. E Ele quer ser reconhecido como tal. Ele quer que nós o reconheçamos e o vejamos como o Deus que Ele é. Ele se fez aqui nesse mundo o Filho de Deus. Só que muitas pessoas não conhecem. Muitas pessoas que recebem milagres dele não sabem quem fez o milagre. Ele encontrou aquele homem lá no templo e falou para ele assim, olha, você já está curado. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Você pensa, por que Jesus falou isso? Será que a doença ia voltar? Não, ele falou que poderia acontecer coisa pior do que estar doente. E ele fala para mim e para você que já aceitamos a Jesus. Não volta atrás. Não peques mais. Porque você pode enfrentar na tua vida coisas piores do que você já vivenciou e você foi libertado por Deus. Não volte atrás. Não peques mais. Para não acontecer coisa pior. E não existe coisa pior do que a perder a alma. Não existe coisa pior do que perder a salvação que Deus nos deu. E nós precisamos guardar, zelar e cuidar muito bem. Apocalipse fala assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha bem, esse homem, depois de ser curado, ele disse que não sabia quem o curou, ele não conhecia. Ele encontrou Jesus, ele conversou com ele reconheceu quem ele era. E ele fez questão de ir nos judeus que indagaram para ele e falou assim, eu sei quem é o homem que me curou agora. O homem que me curou é Jesus de Nazaré. Ele voltou e deu testemunho daquele que havia feito um milagre na vida dele. Você tem testificado dos milagres de Jesus na tua vida? Você tem testificado da salvação que ele fez na tua vida? Ele chamou e comissionou todos os cristãos, todos os crentes, a serem pregadores do Evangelho. Ele disse assim, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E ele até disse, e os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes, não fará dano algum. Se beberem alguma coisa mortífera, não morrerão. E imporão a mão sobre os enfermos, e eles ficarão curados. A grande comissão é de todos nós. E eu quero te falar, Deus já fez um milagre na tua vida. Se você nunca foi curado por Deus, mas você é salvo por Jesus, você recebeu o maior milagre que alguém pode receber. Então, não peques mais, porque pode te acontecer coisa pior do que aquele que você viveu antes de ter Jesus. Porque antes nós éramos perdidos, mas não sabíamos quem era Jesus. Agora nós somos salvos e nós não podemos voltar ao estágio que nós tínhamos antes de conhecê-lo. Que Deus te abençoe nesse dia. Medite, pense e valorize a salvação que Deus te deu. Valorize o milagre e não se esqueça, fala para os críticos que Jesus é o Deus da tua vida e defenda essa bandeira. Muito obrigado em nome de Jesus.